Olá pessoal, meu nome é Fábio, seja bem-vindo às Dicas 4 do Prezi. O que eu vou falar na dica 4? Como trabalhar com imagens no Prezi. né? Então, trabalhar com imagem é bem mais simples se você já sabe mexer no Photoshop, no Corel, no Illustrator, né? Então, o que eu vou falar? Vamos criar um Prezi em branco aqui, só para dar uma noção do que seria trabalhar com imagem no Prezi. Eu gosto de trabalhar com imagens sem fundo. O que é imagem sem fundo? Imagens PNG. Como é que eu faço para achar essas imagens PNG se eu não sei criar essas imagens, né? Se eu não sei mexer no Illustrator? Eu vou lá no Google, procuro e digito PNG. O que seria PNG? Seria uma imagem sem fundo, propriamente dito. Vamos achar aqui. Ela não tem fundo, ela se adapta a qualquer local. Eu vou colocar esse canudinho aqui. Vou achar dois canudinhos. Olha lá, salvar a imagem, tá? Vou ver. Olha lá. Viu que ele está transparente? A imagem, ó. Quando está quadriculado o fundo assim, significa o quê? Vamos ver se eu acho um fundo quadriculado. Quando está quadriculado o fundo, significa que o fundo não existe. O fundo é transparente. Então é interessante usar esse tipo de imagem, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu posso escolher um template, né? Fazer a apresentação. Assim como eu posso vir no Explorer e achar um modelo pronto. Às vezes aqui eu tenho umas ideias legais, né? E se eu não tiver ideias legais, eu inicio um Prezi em branco. Como eu vou fazer? Apago, né, as informações que tiverem aqui. O que eu poderia fazer? Eu vou inserir uma imagem. Pegar uma imagem, essa imagem aqui, certo? Olha lá, eu vou usar ela como fundo do meu Prezi. Vou passar as dicas assim que talvez você não aprenderia com só no tutorial do Prezi, tá? É mais para auxiliar na criação. Clicou aqui para rotacionar. Quem não trabalha com edição de imagem vai aprender que o Shift ele auxilia nesse giro aqui ó, da imagem, né? Ele vai girar em graus, né? Caso você não aperte o Shift, a imagem pode ficar torta, né? Então é melhor usar o Shift, tá? Essa é a imagem JPEG. Agora eu vou inserir uma PNG. Olha só. Olha a diferença. A PNG ela se adapta ao fundo. Ela não tem fundo, né? Essa aqui, o fundo dela é uma cor, né? Vamos falar assim. Vamos esperar carregar a imagem. Falando em carregar a imagem, note que se você tiver muita imagem, muita informação na tua apresentação, tu precisa de uma banda larga potente, né? Se você tiver uma banda larga de 2 MB, 1 MB, às vezes vai te deixar na mão. Então, se a apresentação tua ficar muito grande, é melhor você ter uma velocidade maior. Olha lá, pessoal. Olha que interessante. Então, como vocês podem ver, ó, a imagem PNG, ela não tem fundo, ela se adapta ao fundo. Isso é uma boa, você pode fazer composições interessantes. Olha lá, vamos pegar mais uma. O canudinho. Lembra do canudinho? A gente pegou ele. Olha lá. Demora um pouquinho para carregar. Minha banda larga acho que é 10 megas. Deveria ter até mais. Olha lá. Olha que interessante. Aí você pode até escolher a ordem das imagens, né? Você pode enviar ela para trás, ó. Enviar para trás, ó. Aí que o painel fica aqui, né? Eu acho isso interessante. Você pode agrupar as imagens também, né? Ó, clicando aqui você pode agrupar. O que significa se agrupar? Elas vão diminuir ou aumentar, rotacionar juntas. Olha aqui, ó.
aperta Shift. Nossa, nem tô conseguindo rotacionar ela. Olha lá. Pode rotacionar ela junta, né? Dá um Ctrl Z. Você pode desagrupar quando você achar necessário, né? Pode mover ela. Outra dica: trabalhar com imagens. Você tem símbolos e formas do próprio Prezi. Ele te apresenta uma série de templates aqui, ó, de imagens, né? Ele te possibilita também você achar do Google, tá? Você procurar imagens no Google. Quando você vai inserir imagem, ó, ele te dá uma opção de você procurar o Google. O que seria mais interessante aqui, você pode usar setas também, linhas, marca-textos, né, como imagem. Achei isso interessante. Para fazer as transições entre as apresentações. Então seria isso basicamente, né, o Prezi, né, em relação às imagens, né, a dica principal, assim, né, vamos falar. Teria um pouco mais de tratamento de imagem e personalizar aqui. O que seria o nosso personalizar? O plano de fundo, né, as cores, né. A gente poderia vir aqui em avançado, olha aqui. A gente poderia colocar o background 3D, né? O que seria o background 3D? Ele daria um efeito na nossa apresentação. A gente poderia colocar até 3 backgrounds 3D, né? Esse logo aqui, só na versão paga a gente pode trocar, tá? Olha aqui, ó. Então a gente não consegue utilizar aqui. Aqui você pode mudar as cores, né? A fonte. Aqui também, dos marcadores, né? Dos espaços dos slides, né? Eu vou clicar em DOM. Então, o que é o background 3D que eu acabei de adicionar? É essa imagem aqui, ó. Ela dá um efeito criativo na apresentação. Vocês vão ver que no Explorer ele vai dar um efeito, né, melhor. Parece que os slides estão voando, né? Fica interessante. É uma apresentação para causar impacto, né? O que eu reclamo do Prezi é o tempo dele, né? A falta de controle dele, porque ele é muito simples, né? E ele é pago ainda, né? Então, isso é uma desvantagem do Prezi. Apesar de apresentações fantásticas, ele tem algumas limitações. Mas tem algumas apresentações que ele é necessário, né? Ele faz toda a diferença. Então, a dica número 4 seria você aprender a mexer com imagens no Prezi, né? Você usar o Shift para rotacionar, você trabalhar com imagens PNG, você usar o background 3D, né? E só mais uma coisa aqui, né, que eu não comentei. Você pode cortar a imagem, ó, no próprio Prezi, assim como você pode cortar um PDF, né, alguma coisa assim. Então eu acho isso interessante do Prezi. Você pode, apesar de você não ter ferramentas de edição assim tão boas no Prezi, mesmo na versão paga, você ainda consegue fazer algumas melhorias. Você pode jogar pelo Illustrator, por Photoshop ou Corel, né? E conseguir trazer a imagem desse aplicativo de edição de imagem e jogar no Prezi, aí para melhorar a aparência da tua apresentação.